Eu sei que você, pelo título, quer saber quem comeu o col de Noé. Eu vou explicar isso, mas não leve esse texto na brincadeira, porque ele foi usado durante gerações, durante séculos e séculos, para endossar a escravidão, tá? Muitas instituições religiosas, muitos governos utilizaram desse texto que nós vamos analisar hoje para escravizar pessoas. Você quer saber tudo isso, inclusive quem comeu o cu de Noé? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa e eu vou te mostrar na prática, com esse pequeno texto, essa pequena perícope da maldição de Noé em cima de seu neto Canaã, como que a teologia reversa funciona e mostrar por que você fica anos na igreja, 10 anos, 20, 30 anos na igreja e nunca vê de fato aquilo que a teologia reversa pode te proporcionar, porque não é interessante para os líderes religiosos, anciãos, padres, pastores, revelar isso que eu revelo para vocês aqui, beleza? Então chega de delongas e vamos para o texto. Galera, eu vou fazer questão de ler aqui com você, porque é um texto pequeno, né? A primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte, esse texto está no final do capítulo 9, antecedendo o capítulo 10. O que muitos especialistas vão colocar que é o seguinte, esse texto, por estar no final do capítulo 9, e o capítulo 9 ele abruptamente adentrar a esse texto, muitos estudiosos vão falar que, na verdade, ele pertencia originalmente a um texto separado, que estaria incluído lá no capítulo 10. Ou seja, galera, colocaram essa história aqui para pegar a barca, né? Porque ela vem dentro da história da Arca de Noé, depois que fez o arco-íris, depois que Noé matou os animais que ele lutou tanto para fazerem sobreviver, né? Para sacrificar para Deus. E aí entra essa história, tá? E colocada como Noé. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que os mesmos estudiosos eles dizem que essa história, na verdade, ela começa com Cã amaldiçoando seu filho Canaã e não com Noé. Mas aí eu vou explicar para vocês durante o nosso estudo aqui, tá? Só quero que vocês já fiquem com isso em mente, já engatilhem isso daí na mente. Aqui, quando a gente pega o capítulo 9, versículo 18, vai dizer o seguinte, ó. E os filhos de Noé que saíram da arca foram, olha a sequência, Sem, Cã e Jafé. Repare que Cã ele está no meio e geralmente a Bíblia ela traz sempre a ordem cronológica de nascimento dos filhos, né? Então do mais velho para o mais novo. Então aqui a ordem é Sem, Cã e Jafé, beleza? Pegou essa ordem aí? Então vamos continuar. E Cã é o pai de Canaã, tá? Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. Lembrando que aqui não está falando se Noé tem mais filhos. Podem estar omitidos filhas, né? Porque na Bíblia geralmente não dá muita relevância para as mulheres como uma boa religião machista, né? Então assim, mas não é mencionado, então a gente tem que ficar aqui no meio da especulação. O primeiro detalhe aqui é o seguinte. Além de ter pouca variabilidade genética já com Adão e Eva, nós temos um outro gargalo que poderia ser identificado através de estudos científicos sérios, né, de análises genéticas, esse gargalo aqui que aconteceu na história do dilúvio, né? E não temos isso nos registros genéticos, tá? Então, cientificamente falando, isso aqui já é uma impossibilidade. Mas vamos prosseguir. E Noé começou a ser lavrador
e ele plantou uma vinha. Então vocês reparem, Cã é o pai de Canaã e Noé, ele se torna um lavrador e ele planta a vinha. Então se essa história originalmente fosse de Cã, que é o pai de Canaã, faria mais sentido e eu vou explicar para vocês por quê. Lavrador, galera, significa homem do solo. E aqui nós temos que lembrar que é mais um espelhamento. Lembra que nessa série, quero que vocês entendam o seguinte, nessa série a gente já viu vários espelhamentos com o Jardim do Éden, né? Então olha outro espelhamento aqui, ó. Nós temos o quê? Um homem que acabou de se livrar do dilúvio, né? Então ele seria um homem abençoado por Deus, um homem sem pecado. Lembra que Noé ele foi escolhido como um homem justo por Deus, né? E aí o que acontece? Ele se torna um Adama. Adama, homem do solo. Lembra Adão, né? E aí o que acontece? Esse Adama, ele planta uma árvore. E lá no Jardim do Éden nós temos uma árvore também. Essa árvore é a árvore que produz o quê? A uva. E ele vai, depois de um tempo, né? Lembra aqui do versículo, de um versículo para o outro, deixa eu só ver aqui a numeração. Ó, do versículo 20 para o versículo 21, passa-se no mínimo aí 2 anos, tá? Que é o tempo para a vinha começar a dar seus frutos, crescer e dar seus frutos, tá? Então de um versículo para o outro já passa aí um tempo, beleza? A não ser que você acredite que Deus criou ali de forma mágica, de pilim-pim-pim. Beleza. Então assim, então ele planta essa árvore e dela ele produz o vinho. E aí ele consome o fruto. Lembra lá que Adão ele consome o fruto da árvore, né? E ele peca. E aí o que acontece, galera? Ele fica bêbado, ele se embriaga. Apesar de que você tem que ter em mente que a Bíblia não é contra a bebedeira, contra a embriaguez. Deus, em Deuteronômio, ele manda você pegar o dízimo, comprar, né? Quando o templo está longe, você vai vender os seus animais, os seus dízimos. Você vai levar até o local e você vai comprar até cachaça, vai comprar vinho. Jesus transforma a água em vinho para uma festa. E se as pessoas acabaram com o vinho, é porque elas estavam se embebedando, né? Não era suco tangue que ele transformou em vinho. E tem várias outras passagens que dizem que a bebedeira é bom para a alma, é a alegria do homem. Então a Bíblia ela não é de forma alguma contra bebida alcoólica, tá? Quem fala isso são os teólogos modernos, mas isso na Bíblia não existe. Enfim, Noé, ele se embebeda e aí ele mesmo, o próprio Noé, ele se faz nu. E por que isso é interessante? Porque vocês lembram do espelhamento aqui, ó, lá com o Jardim do Éden. Quando Adão ele consome o fruto junto com a Eva, eles se descobrem nus, não é? E a nudez representa o quê? O pecado. Então, nesse caso, Noé, ao ficar nu, ele está representando o pecado. Tanto que Adão e Eva, assim que Deus descobre o que eles fizeram, Deus ele vai lá, ele mata um animal para cobrir os dois. Não é? Não é isso que acontece? Exatamente. Então Noé ele fica nu representando o pecado. Olha a teologia reversa, que coisa maravilhosa. Você já tinha visto que um trecho tão pequeno podia trazer tanta teologia, tanta informação assim? Pois é. Então Noé ele está em pecado, ele está nu e ele está lá apagado, ele apaga. Quando de repente, né? Deixa eu continuar a leitura aqui, porque é um trecho pequeno, não tem por que não ler, né? E aí ele bebeu do vinho e ficou embriagado, tá? Ele ficou bêbado. E ele ficou desnudo dentro da sua tenda. A coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Não existe na Bíblia lei em relação a você ver uma pessoa nu, tá? A você ver um filho ver um pai nu. Se isso é pecado, não existe isso. E Cã, o pai de Canaã, é sempre enfatizado isso, ó, Cã, pai de Canaã, sendo que ele não é só pai de Canaã, mas é sempre enfatizado Canaã. Repara só, já é a segunda vez aqui só nesse trecho pequeno. Cã viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora.
Então, galera, olha só, quando Noé estava nu, apagadão lá, ele viu a nudez de seu pai. Um detalhe aqui muito interessante é que quando a Bíblia fala ver a nudez, descobrir a nudez, é sempre no sentido sexual. Exatamente. Aqui, olha só, tem um problema, porque muitos teólogos vão falar que ali foi só ver a nudez mesmo. Por quê? Porque no contexto imediato, vai dar a entender isso. Olha só, ó, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os seus ombros e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai e suas faces estavam viradas para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Então aqui, o contexto imediato diz que é no sentido de olhar, né? Estão com a capa aqui virado para trás e vão ali e cobrem a nudez do pai. Então, o que os teólogos eles falam? Que é uma explicação justa, tá? Não vou falar que não é justa não, é justa sim. Eles alegam que aqui foi o seguinte, Cã, ele errou porque ele foi, de vez cobrir o pai, ele viu o pai e foi contar para os irmãos. Aí, ou seja, ele estava vendo a vergonha ou o pecado e foi contar, de vez cobrir, de vez ajudar a pessoa. Então ele está falando aqui de uma coisa que foi uma falta de generosidade, uma falta de hombridade de Cã, foi um descárnio com o próprio pai, entendeu? Então é esse sentido que muitos teólogos querem dar a esse texto. Só que vem a problemática em seguida, tá? Olha só. E Noé despertou de seu vinho. Ó, se liga. E soube o que o seu filho mais novo havia feito a ele. Olha o problema aqui que a teologia reversa vai tentar desvendar aqui para você. Por que é importante a teologia reversa? Olha só. Preste atenção nos detalhes. Você leu aí e provavelmente não pegou o detalhe. Ó. Vamos lá, vamos ler com calma. Ó. E Noé despertou de seu vinho e soube o que o seu filho mais novo. Vamos ler aqui em cima, ó. A gente voltando lá para cima, lá para o versículo 18, quando fala dos filhos que saem da arca, a ordem é Sem, Cã e Jafé. Então Jafé seria o filho mais novo e não Cã, tá? Agora vamos transportar essa história para o local em que ela seria original, segundo muitos estudiosos, que seria o capítulo 10. Onde, no capítulo 10, no versículo 6, vai trazer uma seguinte ordem. Os filhos de Cã, não é de Noé, os filhos de Cã. Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, galera. O filho mais novo de Cã é o Canaã. Preste atenção nos detalhes. Isso é teologia reversa, coisa que você não vê na igreja. E Noé despertou de seu vinho e soube que o seu filho mais novo, o filho mais novo de Noé não é Cã, mas de Cã é Canaã, havia feito a ele. Havia feito a ele. Como que você desperta do seu vinho e você sabe o que aconteceu algo com você? Já viu aquela expressão que col de bêbado não tem dono? Então provavelmente Noé estava sentindo dores, né? Porque ele soube o que tinha acontecido a ele. A menos que você pense que os filhos justos da teologia que você está defendendo da hombridade caguetaram o irmão. Eles não eram justos, foram lá cheios de hombridade e cobriram o pai, aí caguetaram o irmão, é isso? Então, parece que houve alguma coisa aqui que tem duas explicações possíveis, tá? Duas explicações possíveis aqui. Mas olha só, nesse sentido de descobrir a nudez, nós temos que pensar em alguns textos bíblicos que vão respaldar essa questão de que descobrir a nudez, de ver a nudez, é na conotação sexual. Tá? Então eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês acompanhem comigo. Quando você abre a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, aí você vem aqui a partir
do versículo 15, você vai descobrir o seguinte, ó. Ai daquele que faz beber seu vizinho, tu misturas seu veneno até embriagá-lo. Para o quê? Para ver a sua nudez. Tu te saciaste de ignomínia e não de glória. Então, vendo esse texto de Abacuque e outros textos da Bíblia, eu já vou ler alguns para vocês, nós temos a impressão de que ao Noé despertar e sentindo o que havia acontecido a ele, tá? O texto é bem claro em relação a isso, sentiu o que aconteceu a ele, nós podemos observar que essa questão de ver a nudez e a reação de Noé ser tão virulenta que, no caso, o Cã teria abusado de Noé. Se nós pegarmos a história que muitos autores defendem de que, na verdade, ali é a história de Cã e Canaã abusou de Cã, faz mais sentido, né? Que o Canaã tenha abusado de Cã, se a gente colocar essa história, na verdade, para o capítulo 10, e ali ser a perícope, na verdade, da história do lavrador Cã com seu filho Canaã. Mas, enfim, de qualquer forma, faz muito mais sentido essa interpretação devido à reação virulenta de Noé e devido à punição que ele impera sobre o seu neto. Tá? Ele não julgou, ele não criou nenhum tipo de ação imperativa cruel contra o seu filho, sim contra o seu neto. Por isso que faz mais sentido pensar que a história original era de Cã. Enfim, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui agora é o seguinte: existe uma outra provável explicação para isso, que nós vemos em Levítico, por exemplo, onde vai dizer que ninguém pode descobrir a nudez do seu pai. E descobrir a nudez do seu pai em Levítico é fazer, na verdade, tchucu-tchucu com a mãe. Sim, galera. É nesse sentido também que pode estar se relacionando essa passagem. Quando Cã viu Noé lá chapadão, deitado, acabado em pecado, ele foi na tenda da mãe e fez tchucu-tchucu com a mãe. E por que isso faz sentido, galera? Porque se a gente pegar Levítico 18, a gente for aqui para o versículo 2, vai dizer que o seguinte, ó: fala aos israelitas, tu lhes dirás. No versículo 1 era Yahvé que estava falando para Moisés dizer, né? Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não precedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. E olha só o detalhe interessante. Olha como é que a teologia reversa é fantástica, ó. Não procedereis como se faz na terra de Canaã. O que se faz na terra de Canaã? Para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis nos meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. E olha o que ele vai dar de regra sobre o que eles não devem fazer na terra de Canaã. Olha só. No versículo 6. Nenhum de vós se aproximará de uma parenta próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou Yahvé. Não descobrirás, no versículo 7, não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe e tu não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Então aqui no versículo 8, dá essa possibilidade nesses versículos que eu li para vocês, que ao descobrir a nudez do Noé, Cã, ou Canaã descobrindo a nudez de Cã, tenha na verdade não feito tchucu-tchucu, abusado ou comido o col do pai, mas sim da mãe. Então muitos teólogos vão para essa outra linha também,
tá? Porque essa linha teológica ela é mais sensata, tanto a de que foi o col de Noé que foi comido, né? Ou a mãe do Canaã que foi abusada, né? Por que essa linha faz mais sentido do que a outra? Por causa da reação do Noé, galera. Olha só. Quando a gente vai aqui para o versículo 25 do capítulo 9 de Gênesis, vai falar o que, ó? E ele disse, amaldiçoado seja Canaã. Ele joga uma maldição, galera. Ou seja, existe para essa galera aqui desse mito, maldições que funcionavam, né? Você amaldiçoava uma pessoa e ela ficava lá encantada, enfeitiçada, e por gerações, tá? Então, esses poderes mágicos de maldição não funcionam só em mundo de RPG, não, mas segundo o mito bíblico também funcionava, tá? E aí, qual vai ser a maldição? Maldito seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. Olha só, galera. E ele disse, abençoado seja do Senhor Sem, e Canaã será o seu servo. O servo é escravo, tá? É que aqui na Bíblia eles botam servo para parecer que é empregado, mas não, é escravo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Então, assim, ele será escravo, os descendentes dele, dos dois povos. Isso se explica porque mais tarde, eu vou mostrar o mapa aqui para vocês, vamos aqui na tela, tá? Vamos aqui na tela rapidinho para a gente ver um negócio. Aqui, galera, vocês podem ver que Canaã, ele fica nesse local onde se encontra Jerusalém. E essa região aqui, galera, principalmente aqui na Fenícia, era muito conhecida por exportar vinho, tá? Então talvez essa questão do vinho tenha vindo do fato dos fenícios e provavelmente os cananitas fabricarem muito vinho para exportar para os reinos ali circunvizinhos, tá bom? Então os cananitas, eles ficaram sob domínio dos israelitas, galera, e viraram escravos deles. Se você não acredita nessa questão da escravidão, isso acontece, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vê em Josué, capítulo 17, versículo 13. Ó. Contudo, quando os israelitas se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo, ou seja, viraram escravos dos israelitas. Então eles podem ter criado esse texto etiológico para justificar a escravidão do povo cananeu. Existem outras passagens da Bíblia que também deixam claro isso. Agora o que você tem que entender é o seguinte, muitos pastores, inclusive nos dias de hoje, tá? Tem uns marcos felizes aí com anos felizes da vida, né? Que esse camarada, ele usou esse trecho, entre outros líderes religiosos, para dizer que os africanos mereciam ser escravizados ou estão sendo escravizados por circunstâncias da descendência maldita de Canaã. Galera, isso foi usado por inúmeras religiões, por inúmeros governos para justificar a escravidão, não só de povos ali do Mediterrâneo em geral, mas principalmente do povo africano, dizendo que as pessoas de pele negra eram pessoas sob maldição. E eu não estou falando de séculos atrás, não. Isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Bota aí no Google. Bota aí pastor, padre, líder religioso, qual for. Diz que negros são amaldiçoados de Canaã. E vocês vão ver. Isso é algo terrível, execrável. Religião sendo usada para designar algo escroto, uma regra repudiável da nossa sociedade, uma desonra na história dos seres humanos. Então, usando a Bíblia,
Um livro que era para ser de justiça, né? Segundo a galera aí da moral e dos bons costumes, de amor, sendo usado para endossar a escravidão, junto com outras inúmeras passagens em que Deus endossa a escravidão. Então esse livro, galera, esse livro aqui foi usado durante séculos ou milênios, milênios é o mais correto, para justificar algo execrável como a escravidão. E por fim no texto, galera, vai falar aqui o seguinte, ó. E todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Galera, para vocês terem ideia, Noé ele foi o terceiro mais velho ser humano na história da Bíblia, só perdendo para Matusalém, que viveu 969 anos, e Jared, que morreu com 962 anos. E você tem que acreditar nesse livro, né? Sendo que essas datas prolongadas, galera, eram comuns na antiguidade. Porque quando iam se falar dos reinados de grandes reis, grandes dinastias, os caras exageravam mesmo, botavam lá milênios de reinado dos caras, da dinastia dos caras, entendeu? Para poder mostrar que era uma coisa quase divina, era um grande reino, um grande governador. Então, apesar de alguns líderes sumérios, mesopotâmicos, alguns governantes ali daquela região da Mesopotâmia terem existido de fato, devido a achados arqueológicos, inscrições, etc., a idade exagerada dessas pessoas era cunhada ali nessas lendas fantásticas, tá? O que não quer dizer que houveram seres humanos que viveram todos esses anos, tá? Isso aí era comum naquele período, exagerar a idade, tá, galera? Então, assim, a menos que você acredite que um cara com quase 900 anos estava fazendo tchucu-tchucu sem Viagra e fazendo filho, meu irmão, essa história não tem pé nem cabeça. Então, galera, a teologia reversa funciona assim, você vai nas minúcias, tá, das histórias e você traz para as pessoas uma revelação diferente daquela que os líderes religiosos comumente trariam, né? Que é esse lado, não, ali ele viu a injustiça de Canaã, mas dentro dos textos bíblicos, descobrir a nudez significa fazer tchucu-tchucu, beleza? Bota aí no Google, Bíblia... descobrir a nudez, e você vai ver várias passagens que trazem essa conotação, beleza? Então olha só, quanta informação você adquiriu só nesse vídeo, com toda essa teologia reversa, e eu peço a você que descubra a nudez do botão do like e do botão de se inscrever, pois é extremamente importante para as métricas aqui do canal eu entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, para que eu possa fazer mais vídeos assim. Teve um aumento muito grande, mais de 67,3% das visualizações nesse tipo de vídeo da Bíblia Não Faz Sentido. Então eu estou crendo pelos parâmetros que vocês estão gostando. Se esses números caírem, eu vou ter que fazer outro tipo de vídeo. Então, marreta o like, comenta, se inscreve no canal, faz como todo mundo está fazendo para poder continuar a divulgação desse vídeo e eu fazer depois, quem sabe, 2 vídeos desse por dia, depois 3 por dia. Já pensou, cara? Seria fantástico. Então preciso aí da sua força, da sua ajuda. Fique agora com os membros do canal, tá? Essa galera maravilhosa, muito obrigado a você que é membro de coração. Você não sabe o quanto que vocês me ajudam a continuar esse trabalho. Cara, se eu compro o livro hoje, se eu mantenho softwares de pesquisa bíblica, é graças a vocês. Então, muito, muito obrigado de coração. E fiquem agora com as sugestões de vídeos. Está aparecendo a playlist da série A Bíblia Não Faz Sentido e um outro vídeo de sugestão que eu também gostaria que você clicasse e continuasse comigo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!